Olá, este é o programa Identidade e hoje nós vamos entrevistar o médico político José Gonzaga de Santana. Mais de 30 anos de medicina, principalmente voltada para os idosos. Mas nem tudo foi fácil na vida dele. E olha que tudo começou por causa de um pedido da mãe dele. Doutor José Gonzaga, é uma alegria tê-lo aqui. Há muita curiosidade sobre a sua história, uma história de vida bonita, bonita na política e na medicina. Na sua infância, como é que foi? Ivaldo José, é um prazer, né, estar com você aqui. E a minha vida foi sofrida. Eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. A minha mãe era camponesa, ou seja, do interior, do sertão. Era de Glória, e meu pai de Capela. Meu pai, soldado de polícia, ele foi destacar lá em Glória, conheceu ela, né, branca, bonita, e eles resolveram namorar e casarem. Agora, o interessante é que o senhor falou sempre na medicina, desde os conselhos, da vontade de sua mãe. Mas, inicialmente, foi a odontologia que passou pelos bancos onde o senhor sentou nas faculdades, né? Veja bem. Naquela época, os nossos colegas médicos, a maioria eram ricos, né? E os estudantes, que eu estudei no Ateneu também, estudei no Castelo Branco, e eu não fiz o pré-vestibular, não tinha dinheiro. Então eu estudava no quintal, meu pai mandava desligar as luzes para não gastar. Ele ia dormir, a gente dormia lá no fundo, as minhas irmãs dormiam na frente, né? E quando eu sentia que ele estava dormindo, eu acendia a luz do meu quarto lá no fundo e começava a estudar. Estudava até 2h30, 3 horas. Quando era 3h30 para 4 horas, ele se acordava, porque ele era militar, e eu me acordava para ajudar a limpar os passarinhos dele, que ele também criava os passarinhos dele, e também os galos, né? Para lavar as gaiolas, tudo. E então, 6 horas já estava pronto, fardado, ele também, e a gente vinha a pé, chegava no quartel, ele ficava e eu vinha para o Ateneu. E a odontologia chegou de que forma e saiu de que forma na sua vida? Aí veio o vestibular, graças a Deus eu passei em 7º lugar, na época, em odontologia, porque eu tive medo, não tive coragem de segurança, né, de fazer a medicina. Mas passei no vestibular, estudei até o 3º ano e meio. Depois eu fiz o vestibular, passei em medicina, né? Porque era o pedido da minha mãe. Né? E era a sua vocação, na verdade? É a minha vocação. Eu fazia odontologia, mas eu sempre estava na faculdade de medicina assistindo cirurgias no anfiteatro que tinha no hospital de cirurgia. Eu toda tardezinha, quando terminava as aulas, eu ia assistir as pequenas cirurgias, para cirurgia grande. E ali eu fiquei embebecido pela medicina e, graças a Deus, eu me transformei em um médico. E este médico, o lado humanitário, que nós vamos continuar falando durante o programa, mas agora nós vamos a um depoimento de um amigo que fala com muito carinho sobre o vereador, sobre a pessoa José Gonzaga, é o seu amigo Fausto. O Dr. Gonzaga é um amigo da família, né? Ele já é amigo de meu pai por isso que eu digo que eu conheço o Gonzaga desde da infância. Então eu conheço o Gonzaga de pequeno. Então ele ajudou na minha criação, eu acho que ajudou na formação do meu caráter. Tem muita coisa, sempre que eu tenho qualquer problema, eu acho que a primeira pessoa que me liga sempre é Gonzaga, quando ele fica sabendo. Então é uma ligação muito forte e muito próxima. Eu acho, para ele eu tenho que desejar toda a sorte do mundo. Eu acho que, eu falei para ele até que esse vai ser o mandato dele, vai ser o melhor mandato que ele já teve, vai ser esse. As pessoas estão querendo alguém que olhe por elas. E melhor que isso, melhor que ele não existe para isso. Fausto é uma pessoa muito importante na minha vida, é como se fosse um filho, porque o pai dele, eu convivi há mais ou menos, tem uns 28 anos, por aí assim, que eu conheço. E a gente tem uma peladinha na casa dele, que essa peladinha até hoje a gente conserva.
E o Fausto, pequenininho, jogava bola com a gente, aprendeu a jogar bola lá com a gente, né? E ele é uma pessoa de caráter, é um menino sério, que transformou-se num menino sério, honesto, trabalhador e independente. Eu vi umas fotos, nós estamos mostrando algumas fotos, está o senhor com alguns atletas, o médico político também era dublê de atleta ou era atleta mesmo, ou é atleta ainda no final de semana? Eu fui nos Jogos da Primavera, eu me envolvi em tudo, e às vezes não dava em nada. Já ser jogador, não deu certo. Quando eu saí do Exército, eu servi o Exército, eu fiz parte da seleção de futebol lá do quartel. Qual posição jogava? Lateral esquerdo. E quando eu saí, eu fui convidado para jogar no Vasco Esporte Clube de Aracaju. Uhum. Conta um pouquinho dessa passagem que o senhor teve pelo Asilo Rio Branco, pelo SAMI e esse trabalho com os idosos. No quarto ano eu já estava estagiando, né, no asilo e estagiando no SAMI. Fiquei lá por muito tempo, me chamaram para trabalhar, depois que eu me formei, pela dedicação que eu tinha, pelo amor, porque a gente tem que ter amor. Fazer o que gosta com amor, né? Com amor mesmo. Fazer com amor aquilo que a gente está fazendo. E eu gosto muito, tanto de criança, como da boa idade. E tinha dias que eu, na véspera, quando eu chegava lá, dizia, amanhã vamos tomar um banho de sol para ir para a praia. Se acordem cedo para poder a gente ir para a praia. Aí Eles eu fazia. com isso, Era. né? Aí no outro dia eu ia mais cedo para o SAMI, chegava lá, aí eu pegava as cadeiras, colocava ao ar livre, ia pegando uma por uma e colocando para tomar banho de sol. Muito. E ficava conversando com todas, brincando com elas, e graças a Deus elas se sentiam muito bem. Quando saía dali era meia hora de sol. No interior, essas pessoas carentes que vinham dos povoados à procura de um médico, eles procuravam um médico também amigo, não era? Veja bem, eu morava na feira, a minha casa bem em frente à feira. No sábado mesmo, as pessoas faziam as barracas na véspera e tapavam logo a entrada da minha casa. Isso em onde que eu morava. município? Em Poço Verde. Poço Verde. Resultado, depois de 8 horas eu não podia mais sair com o carro, porque eu nem saía nem entrava. E também, quando chegava no outro dia, como eu atendia de graça lá em Poço Verde, na minha casa, minha casa, a pessoa entrava por uma rua e saía pela outra. Tinha café para eles, tinha pão que eu mandava comprar. Aí as pessoas que vinham fazer a feira, os povoados, são povoados longe, vinham de caminhão, porque não tinha naquela época, não era ônibus. Pau de arara. Pau de arara. E dizia, não, eu vou para casa do doutor, vou atender, eu vou para me consultar com o doutor Gonzaga. E lá tomava um cafezinho. Comia o pãozinho, tomava o café, né? E não queria ir para o hospital. Fiquei muito emocionado quando eu fui convidado, né, para ser diretor-geral do Hospital da Polícia Militar. E olha que nós fizemos um bom trabalho. Eu me afastei do Hospital da Polícia Militar para ser candidato a prefeito de Poço Verde. Passei só 1 ano e meio, tive que me afastar para ser candidato. Fui convidado porque o povo queria que eu fosse prefeito de Poço Verde. O povo uma gratidão, né? Tem, porque eu ainda atendo essas pessoas todos os dias. Eu atendo 5, 6 pessoas que vêm de Poço Verde, que vêm de Cristinápolis, que vêm de Glória. Eu atendo. Essa área política nós vamos abordar com mais profundidade após o senhor ouvir o depoimento de uma amiga que é da área da medicina, a enfermeira Ana Meire. Em primeiro lugar, eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o Dr. Gonzaga. O Dr. Gonzaga é um colega, é um amigo de longas datas da família, é o nosso vereador, e eu só tenho coisas assim
boas para falar dele. Como colega de trabalho, extremamente correto, competente, cumpridor dos seus horários e dos seus deveres. Como amigo de família, sempre presente. Presente nas horas alegres e, às vezes, também presente em algumas tragédias, mas sempre dando apoio, carinho, atenção. Conheci Ana Meire em uma empresa, não é? Na Nortista, há 25 anos atrás, mais ou menos ou mais, e até hoje nós trabalhamos juntos. É uma enfermeira capacitada, é uma enfermeira que estuda, que se atualiza, competente, educada, humana e boa amiga. Mas ela fala tudo isso do senhor e fala da sua competência, a gente percebe que quando de vez o senhor está indo a São Paulo, aos grandes centros, buscando uma nova qualificação na medicina. Qual a importância disso? A importância é se atualizar. Nós que fazemos a medicina, estou político, não é? Mas a gente não pode deixar aquilo que a gente ama. Eu adoro ser político porque eu gosto de ajudar as pessoas. Uma coisa completa a outra. Exatamente. Então, porque eu entrei na política por causa da medicina. Fechei meu consultório, está lá fechadinho, para atender nas igrejas, porque se eu optei para estar na política, o que é que eu sei fazer? Eu sei fazer medicina. Então, eu fui atender nas periferias, naquelas igrejas, nas igrejas, porque tem pessoas, né, carentes que vai à procura de uma consulta no posto, porque as pessoas estão morrendo nos hospitais à míngua. Porque a falta do médico, por causa das greves, estão prejudicando as famílias pobres, as famílias de classe média. Porque não é bom isso para a classe médica. O senhor que é médico, qual a sua opinião com relação ao exercício da medicina, voltado com a espiritualidade, com o lado humanitário, com essa atenção? Isso ajuda na cura? Claro. Se você não tiver um coração bom, se você não tiver aquela força de vontade, né, ter fé, você não vai para canto nenhum. Então, quando você chega perto de um paciente, você tem que dar carinho, amor, conversar com ele, examinar e cuidar. Tanto na alma como no físico. Para encerrar mesmo, qual é a palavra, nesse momento, a mensagem para não só as pessoas que voltaram a votar no vereador Zé Gonzaga, mas para os aracajuanos? Eu peço a todo o povo de Aracaju que confie nesse médico que está falando aqui, nesse vereador que está aqui, né? Porque eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E todas as pessoas que me conhecem sabem quem é Dr. Gonzaga. Por isso que eu vou continuar na política, vou continuar na medicina, estou na minha medicina, não me afasto da minha medicina, primeira medicina, né? E junto da medicina eu faço a minha política. Muito obrigado por estar aqui, que Deus o abençoe, seja bem-sucedido. Até breve. É um prazer. Bem, encerramos o programa Identidade de hoje e aguarde o nosso próximo entrevistado. Até lá.